Eu simplesmente entrei no site, vi que tinha lá um player, eu não ouvi no site, eu fiz o download, eu coloquei num pendrive e eu escutei no carro. E aí eu descobri que existia essa mídia, que existia essa ferramenta, esse programa em áudio chamado podcast. Que pra mim, que sou do rádio, eu que sou radialista, aquilo realmente foi algo, era algo muito familiar pra mim. O formato do podcast, eu defendo hoje que ele realmente herdou as características do rádio AM dos anos 70, dos anos 80, até mesmo do comecinho dos anos 90. Aquele rádio AM, aonde o locutor, ele era um comunicador, ele trazia consigo os seus fãs, o seu público. Às vezes o locutor de AM, ele mudava de rádio, ele mudava de horário, mas os ouvintes dele, os fãs iam junto com ele, né? Ele não era só um falador de notícia, ele não era só um cara que tocava música, ele era um comunicador, ele realmente tinha essa empatia com o público, fazia com que o público gostasse dele, com que o público criasse aquela cumplicidade com ele. E eu defendo isso, vindo do rádio, obviamente, tendo a minha formação como radialista, que o podcast, ele é sim herdeiro dessa característica dos programas de rádio AM. Tem pessoas, quando você fala, o que é um podcast? Existe uma explicação que muita gente defende e outros atacam, não sei porquê, mas existe uma explicação dizendo assim, uma explicação, vou chamar entre aspas de Mobral, tá? Uma explicação não muito detalhada, uma explicação simplista a respeito do que seja o podcast, que seria o seguinte: é como se fosse um programa de rádio, só que na internet. Na verdade, essa explicação, ela tá errada e tá certa ao mesmo tempo, né? Primeiro porque não é na internet, mas é através da internet. A internet, ela é o meio através do qual o podcast, ele é compartilhado, ele é publicado. Mas ele não fica preso à internet. A partir do momento que você faz o download daquele arquivo, ele pode ser acessado em qualquer lugar. Ele pode ser ouvido em qualquer lugar. A gente vai falar sobre isso numa próxima pergunta daqui a pouquinho. Então você responder que é como se fosse um programa de rádio, só que na internet, é uma explicação que tenta explicar, mas não explica nada. Você tenta facilitar, mas na verdade você complica. E outra coisa, quando você fala que é parecido com um programa de rádio, quem é o público que você está dando essa resposta? Quem é a pessoa? Se você está dando essa resposta, por exemplo, para um adolescente de 13, 14, 15 anos, como é o caso do meu filho mais velho, Lucas, para ele, eu fazer a comparação com um programa de rádio não significa absolutamente nada. Simplesmente porque ele não tem o hábito de ouvir rádio como eu tinha quando tinha a idade dele, 13 anos, em 1987. Eu ouvia rádio como nunca em 1987. Naquela época, as principais influências do que viria a ser a minha formação como comunicador vieram do rádio. E o Lucas, hoje, meu filho mais velho com 13 anos, ele não consome rádio. Ele tem o seu smartphone, ele ouve as músicas que ele gosta no Spotify, ele ouve os podcasts que ele gosta, ele assiste os vídeos no YouTube. O smartphone hoje é a principal tela dele, nem é a televisão, é o smartphone. Então não adianta eu falar pra ele, é como se fosse um programa de rádio na internet. Ele vai falar assim, o que é rádio? Entendeu? Rádio, pra mim, não significa nada, é um negócio que toca música e de vez em quando alguém fala, alguém dá uma notícia e tal. Então, se você estiver dando essa explicação pra alguém que tenha na faixa dos 35, 40 anos, aí você pode fazer essa analogia. Você lembra quando você era moleque, quando você era adolescente, dos programas de rádio onde tinha um bate-papo sobre assuntos variados e tal? Pois então, imagine um programa desse que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, sobre o assunto da sua preferência. Não é bacana? Pois então, isso que é podcast, né? Então, há uma maneira de você responder sobre o que é podcast para cada público que você está se aproximando. Se você vai responder para o teu pai ou para tua mãe, você vai dar uma resposta diferente. Se você vai responder para uma pessoa que é totalmente antenada na internet, uma pessoa que tem as manhas, né, que manja dos paranauê, das interwebs e tal, aí você pode dar a resposta técnica que o cara vai entender. Olha, podcast é um formato de distribuição de mídia
que pode ser tanto em áudio como em vídeo, mas o mais popular é que seja em áudio, e que você pode distribuir através da internet e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, seja através de agregadores, seja através de feed, seja através do smartphone, no pendrive, no computador. Podcast é uma ferramenta versátil de comunicação com seu público através de um programa de áudio, de um formato de áudio. Você pode dar uma resposta técnica. Se o seu interlocutor for alguém que tem a manha, que manja do que você está falando, você pode dar a resposta técnica. Agora, você vai dar uma entrevista na televisão, por exemplo. Alguém convida você para ir lá na Fátima Bernardes. Ah, aqui vamos receber o podcaster tal, ele vai falar sobre o podcast aqui na Fátima Bernardes. Aí você tem aquele público que está ouvindo ali a Fátima Bernardes naquele horário ali, 11 da manhã na Rede Globo. Aí vai perguntar assim, fulano, o que é podcast? Olha, Fátima, podcast é uma ferramenta de comunicação em áudio que você distribui através de feed, e aí você pode utilizar os agregadores e não sei o quê. O público que tá do outro lado vai falar assim, vai lá ver o cara falando esses yada de internet, não tô entendendo picas, entendeu? Podcast é um negócio complicado. E lá vem o cara complicando. E mais uma dessas complicações de internet, quando na verdade não tem nada de complicado. A única coisa que pode ser complicada é a sua explicação. Se você quiser, você dá uma explicação bem simples. Podcast é um programa em áudio sobre qualquer assunto que você quiser, que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Olha que legal, olha que simples, né? É uma atração em áudio, um arquivo em áudio, que pode ter meia hora, pode ter 1 hora de duração, às vezes até mais, sobre qualquer assunto que você imaginar. Sobre cinema, sobre pediatria, sobre biomedicina, sobre tecnologia, sobre filmes, sobre quadrinhos, não importa, o que você gosta, né? Então você vai ter um podcast sobre esse assunto e você pode ouvir ele aonde você quiser, a qualquer momento. Você não precisa esperar determinado horário. Você não precisa ficar na frente da televisão ou na frente do computador esperando aquele horário para passar. Você pode ouvir ele, você pode baixar, ou você pode ouvir no seu próprio smartphone, em qualquer lugar, a qualquer momento. Podcast é um programa em áudio que você pode ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar. Olha aí, uma resposta simples, uma resposta prática que todo mundo vai entender. Há um programa, aí o cara pode até perguntar, mas é um programa em áudio, como é que é isso? Imagine um grupo de pessoas falando a respeito de um determinado assunto. Essas pessoas, ou elas gostam muito daquele assunto, ou elas entendem bastante daquele assunto, ou às vezes não. Ou às vezes é só um papo de boteco, como se fosse amigos em volta de uma mesa falando besteira. Quem nunca fez isso? Num almoço de família, no domingo, numa festa de fim de ano, numa saída com os amigos, não junta todo mundo pra bater papo sobre alguma coisa? Quando você vai ver aquilo ali, se tivesse um microfone captando aquilo ali seria um podcast. A pessoa se identifica imediatamente. Porque quem quer que seja, independente da idade, já bateu um papo sobre algo que gosta ou entende com seus amigos, com as pessoas do seu meio, não é? Então essa é uma maneira de você pensar. Quando perguntarem para você o que é podcast, não existe uma resposta engessada. Você deve conhecer o seu público, você deve saber sobre o que o seu público gosta, do que o seu público entende, qual o nível dele com relação à tecnologia, e aí você dá uma resposta adequada. Seja para uma senhora de 60 anos, que ela ainda não é muito inserida digitalmente, como minha mãe, por exemplo, seja para uma criança de 13 anos, que é totalmente digital, como é o caso do meu filho Lucas, por exemplo. Você dá uma resposta direcionada para aquela pessoa, sempre no sentido de atrair, não no sentido de repulsar, de repelir. A sua resposta não pode ser uma resposta que complique. A sua resposta precisa ser uma resposta que facilite. E facilitando, você está trazendo mais um ouvinte para o mundo maravilhoso dos podcasts, que vai comentar a respeito disso com você muito em breve. Maravilha? Comentários no post, não se esqueça, eu quero comentários a respeito dessa primeira pergunta lá no post. Agora a gente vai para a segunda pergunta. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação, Técnica! A nossa segunda pergunta é, mas como eu faço para ouvir podcasts? De que maneira? Agora que eu sei o que é, como é que eu faço para ouvir podcasts? Olha só, existem várias maneiras de você ouvir o seu podcast preferido.
Primeira delas e mais natural, como é uma ferramenta que vem através da internet, é você utilizar um computador. Você pode utilizar o seu desktop, o seu laptop, você pode ouvir no computador de várias formas. Você pode ir direto no site daquele programa, radiofobia.com.br/podcast. Lá você vai encontrar todos os podcasts do Radiofobia. E todos eles fáceis de achar, com um play ali bem facinho para você clicar no play, botar teu fone e sair escutando. Essa é a maneira mais fácil, é a maneira mais simples. Você abre o computador, entra no site e clica no play daquele programa que você quer ouvir. Mas se você quiser, existem outras maneiras também. Por exemplo, existem sites que agregam vários podcasts e ali disponibilizam eles também para ouvir, como se você estivesse ouvindo no site do próprio programa, mas você tem vários podcasts sobre vários temas diferentes no mesmo site, como por exemplo o YouTuner. Ou então o Podflix, né? Que é como se fosse a Netflix dos podcasts, do Podflix. Então você tem esses dois, por exemplo. Existem outros, mas eu vou citar esses dois aqui, porque são dois que realmente estão bem produzidos, são nossos amigos que fazem uma coisa bem bacana, bem profissional e que não prejudicam quem faz, porque eles puxam o link direto, o link original, e não colocam propaganda também, ou seja, eles não estão ganhando em cima da produção alheia, eles não estão ganhando dinheiro em cima do que outros estão produzindo. Isso é meritório, isso é bastante louvável, eu acho bacana indicar esses dois. Existem outros também, mas eu vou indicar esses dois aqui agora por uma questão de praticidade. Então você pode entrar no YouTuner ou você pode entrar no Podflix e lá você vai escolher, lá você vai ter os mais recentes, aqueles que foram publicados nos últimos dias. Você vai ter pela temática, humor, comportamento, quadrinhos, ciência, tecnologia. Você pode escolher lá e lá você vai descobrir outros podcasts. E lá você pode ouvir, na verdade, né? Você pode clicar no play e simplesmente escutar ali também. Se você quiser fazer o download ali também, você pode. Olha que bacana. Ainda no computador, se você quiser, você pode ouvir os seus podcasts utilizando um agregador de RSS. Um agregador de feed, como se fosse, por exemplo, um jornal. Ele cria as entradas de acordo com aquilo que você assina. Então, toda vez que você entra num site de um podcast, tem lá o link pro feed, assine o feed, tem o íconezinho do feed, que é um íconezinho laranjinha, com um sinalzinho, né, de ondas branquinhas assim, que geralmente tá saindo de baixo para cima, da direita para esquerda. Então, você tem esse ícone de feed, que é um ícone que todo mundo geralmente conhece, mas em todos os podcasts, esse ícone, essa informação do feed, geralmente, ela tá bastante visível. Quando você clica, você pode assinar isso em alguns agregadores, que são sites que fazem isso, como por exemplo o Feedly, o Feedspot, né, que são filhos do falecido Google Reader, que quem é mais antigo gostava muito do Google Reader. O Google Reader acabou há alguns anos, e aí hoje em dia tem o Feedly, que é muito bacana, também sincroniza com o mobile, tem o Feedspot, que também é legal, tem o The Old Reader, que também é bacana, mas eu acho que esses dois, Feedly e Feedspot, são bons exemplos. Você vai entrar, você vai assinar, e aí sempre que tiver uma nova postagem, esse seu agregador vai apitar e vai falar pra você: olha, tem um post novo lá no Radiofobia. Tem lá um Alotênica novo, que foi publicado agora. Quarta-feira, 00:01. Alguns minutos depois, geralmente, quando publica tudo certinho, sincroniza e tal, alguns minutos já aparece lá no seu agregador dizendo que você tem um novo episódio do Alotênica, um novo episódio do Radiofobia Classics ali disponível para você. Então no computador você pode utilizar um RSS também. Agora, você também pode utilizar, outra coisa que facilita bastante no computador, aplicativos. Você pode usar o iTunes. Você tem uma versão para PC, você tem uma versão para o macOS, você tem uma versão do iTunes para todas as plataformas. O iTunes ele ainda é meio quadradão, ele está fazendo 10 anos agora, quem sabe ele não se renove, né? Mas ele tem lá um layout meio quadradão, meio velhaco e tal, mas ele ainda é considerado o repositório, seja lá como se diga, dos podcasts, né? Ainda existe aquela coisa de que se um podcast não existe no iTunes, ele não existe oficialmente, né? Então, existe esse negócio, mas para você poder ouvir no computador, o iTunes ele pode ser uma boa solução também. Você vai lá no site do iTunes, instala ele no seu computador e aí você vai ter lá a seção podcasts e você pode assinar aqueles que você quiser. Você pode escolher fazer download automático quando tem um novo episódio, você pode escolher a notificação, você pode escolher lá tudo direitinho no iTunes. E tem também um que eu gosto particularmente, que faz a mesma coisa, com a vantagem de sincronizar no aplicativo mobile e tal, que é o Pocket Casts Web.
É muito bacana, você pode ir lá, você assina, tem lá um valorzinho, acho que são $9, se eu não me engano, mas é vitalício. Você assina aquilo uma vez, nunca mais você vai precisar pagar pela versão web do Pocket Casts. E ali você pode simplesmente escolher o podcast que você gosta